Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso ESG. Nós estamos estudando o Evangelho Rede Vivo, no segundo volume, né, Evangelho de Mateus, e hoje o responsável pelo estudo é Marcelo. Então, para a gente iniciar a nossa reunião, vou pedir para a Elisa fazer a leitura da página e a Solange, então, após, faz a prece inicial. Boa noite a todos. O livro é Respostas da Vida, pelo espírito André Luiz, psicografia feita por Francisco Cândido Xavier. O item é Respostas de Deus. Respostas de Deus. Eis algumas das respostas de Deus nos fundamentos da vida, através da misericórdia perfeita. O bem ao mal, amor ao ódio, luz às trevas, equilíbrio à perturbação, socorro à necessidade, trabalho à inércia, alegria à tristeza, enriquecimento às ofensas, esquecimento às ofensas, coragem ao desânimo, fé à descrença, paz à discórdia, renovação ao desgaste, esperança ao desalento, recomeço ao fracasso, consolo ao sofrimento, justiça à crueldade, reparação aos erros, conhecimento à ignorância, bênção à maldição, amparo ao desvalimento, verdade à ilusão, silêncio aos agravos, companhia à solidão, remédio à enfermidade e sempre mais vida aos processos da morte. Efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado, mas, pelas respostas de Deus nos campos da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. André Luiz. Boa noite a todos. Inspirado nesse texto e no tema que a gente tenha pela frente, o estudo, né? Agradecemos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos pensando nele, sentindo a sua influência, a sua lucidez e o dom da vida que nos deu para estarmos aqui no aprendizado. Assim sendo, com muito carinho, pedimos a Deus, a Jesus, a Meimei, a permissão para iniciar o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, então, Elisa e Solange. Então, a palavra é sua, Marcelo. Obrigado, Miriam. Obrigado, Solange. Boa noite a todos. Então, meus amigos, dando continuidade ao estudo do Evangelho Rede Vivo, no livro 2, nós hoje falaremos sobre o tema 15, de uma das bem-aventuranças, e hoje a gente vai falar sobre felizes os que têm fome e sede de justiça, e, ao final, felizes os misericordiosos.
Então, essas citações estão em Mateus, capítulo 5, versículos 6 e 7. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a gente vai observar aqui em João, capítulo 6, versículos 34 e 35, há uma citação que se assemelha, em que disseram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Então, a gente vai começar falando sobre conceitos básicos que foram anunciados nessas duas passagens: justiça e misericórdia. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os estudiosos das bem-aventuranças, eles vêm nos trazer que Jesus provavelmente utilizou dessas duas situações de sede e fome, porque deveriam ser coisas que, à época, fossem muito comuns. E quando ele coloca que felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, na verdade, Jesus utiliza dessas duas situações, por quê? Porque nós, né, até hoje, em situações de fome e sede, nós queremos de fato saciá-las, porque são coisas que nos incomodam, que podem até a verdadeira fome e a sede gerarem dor. Então, Jesus, quando anuncia que quem tem fome e sede de justiça será saciado, ele estimula a que nós busquemos, da mesma forma que materialmente saciar a fome e a sede, que tenhamos também essa busca incessante e profunda pela justiça. E se nós o fizermos, seremos saciados. Então, ele justamente diz que há uma necessidade espiritual gigantesca de buscar essa justiça da mesma forma que buscamos as coisas materiais. A justiça, ela é uma necessidade intrínseca do ser humano. Tanto que no Livro dos Espíritos, na questão 873, Kardec pergunta aos espíritos se o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas. E os espíritos respondem que ela é tão natural que a menor situação de injustiça nos revoltamos prontamente. E que Deus colocou esse sentimento de justiça no nosso coração. E complementa dizendo que esse sentimento de justiça, ele até cresce com o progresso moral, com a forma em que nós buscamos o aprendizado através da intelectualidade, que depois vai se transformar em progresso moral também, mas que ela não é adquirida. Ela é intrínseca e nós já nascemos com esse sentimento de justiça. Inclusive, a gente vai ver no texto uma evolução do entendimento de justiça, fruto justamente dessa nossa aquisição intelectual e foi lentamente também sendo transformada em moral. Ela é tanto intrínseca e ela é tão natural e já nasceu conosco que não é difícil nós observarmos esse sentimento de justiça ser muito mais perceptível em homens simples e incultos do que em homens com grande cabedal de saber. Por quê? Porque as paixões humanas, interesses outros, entende-se, interesses materiais, fazem com que tenhamos uma visão deturpada do que é esse sentimento de justiça, justamente beneficiando a nós mesmos, e por esse motivo, muitos não têm esse sentimento muito puro.
E aí a gente já pegando carona no estudo de Miriam, quando dos homens, né, pobres pelo espírito, os homens mais simples, às vezes incultos, mas que têm a pureza, que têm aquela inocência e que têm aquela verdadeira fé, eles têm muito mais naturalmente e bem desenvolvido esse sentimento. Então, o sentimento de justiça não é algo adquirido, mas ele é desenvolvido, sim, com o tempo, com a busca, com o aprendizado, com o nosso crescimento. A palavra justiça, ela dezenas de vezes aparece no Antigo Testamento com os termos hebraicos, tzedeg ou tzadag, não sei nem se é assim que se fala, e uma vez com o termo mishpah, que quer dizer julgamento. E quando utiliza esse termo mishpah com o tzedagá, aparecem juntos, ele quer dizer julgar e fazer justiça. Só que a justiça, à época, era muito mais relacionada à retidão, a fazer o que é correto, diferente do que, na atualidade, a gente entende mais, né, no meio do dicionário e tudo, como equidade legal. Não do ponto de vista espiritual ainda, tá, gente? Tá. E no Novo Testamento, justiça como substantivo é utilizado em grego com a palavra dikaiosine 90 vezes, enquanto o adjetivo dikaios, que quer dizer reto, é utilizado 30 vezes e é traduzido como justo, só a título de curiosidade. Mas o que é importante a gente entender? É importante a gente entender o sentido espiritual da bem-aventurança. Até aqui, alguém quer fazer alguma colocação, quer perguntar alguma coisa? Eu acho que foi mais a título de informação até agora, né? Podemos continuar? Então tá. O sentido espiritual da bem-aventurança, ele é trazido aqui no Evangelho Redivivo, nesse livro de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, Luz do Mundo. Olha que interessante que a Amélia traz para a gente. O servidor do Evangelho deve fiscalizar com sincera acuidade as nascentes íntimas dos sentimentos, de modo a cercear, no começo, os adversários cruéis, que são o egoísmo e o orgulho, a inveja e o ciúme, com toda a corte de nefandos sequazes. Quer dizer, ela já vem trazer que é importantíssimo que a gente vigie, que a gente fiscalize, que a gente tome conta com uma verdadeira precisão, né? Uma sincera acuidade, esses sentimentos que podem vir nos rodear, nos tentar influenciar, que são os verdadeiros adversários, que é o orgulho, o egoísmo, a inveja e o ciúme. Com toda a corte desses invasores, tentando nos influenciar. Vejam bem como ela continua. Os inimigos de fora não conseguem atingir o homem senão exteriormente, pois que só alcançam a forma sem lobrigarem, sem conseguirem alcançar ou ter o êxito de mudar a constituição intrínseca do ser. Isto já nos dá justamente a informação de que nós não podemos colocar na conta do outro, não podemos colocar na responsabilidade exterior, caso venhamos a deixar que essas influências façam modificações ou deixemos de ter essa fiscalização e, dessa forma, sermos, de fato, influenciados. Porque ele diz aqui que os inimigos de fora não nos atingem, a não ser que nós já sejamos dessa forma. Nada encontra em nós alcance se aquilo já não for de sua própria natureza, ou pelo menos temporariamente da sua natureza. Porque nós fomos criados para sermos espíritos perfeitos. Mas como estamos ainda na imperfectibilidade, se nós formos influenciados externamente,
é porque aquilo ainda está dentro de nós. E ela continua dizendo: vinculado ao ideal superior da vida a que se entrega, o discípulo sincero compreende os que dormem no amolecimento das paixões, desculpa os perseguidores e não receia que outros corações, também fascinados pela luz da verdade, desejem integrar-se no lídimo ideal da solidariedade a benefício de todos. Então, aquele discípulo sincero, ele compreende aquele outro que ainda está envolvido nas paixões, envolvido em alguns tipos de vícios. Ele desculpa os perseguidores que ainda não entenderam que o caminho a seguir não é aquele, e por mais que eu tente prejudicar, ele não devolve o sentimento negativo a essas pessoas, e ele não se preocupa se outras pessoas também, outros corações, também querendo a verdade, queiram se integrar. Quer dizer, ele não tem inveja, ele quer mais é que eles se integrem a si, a você, né, que tem essa sinceridade no coração, para que você, junto com esse companheiro, na solidariedade, possa beneficiar a você, a esse companheiro e aos demais. Olha que interessante essa questão da sede de justiça. Olha que interessante. E se a gente entender que existe um processo evolutivo em toda a compreensão de todo o aprendizado que nós adquirimos durante a nossa jornada evolutiva, pode ser que a gente, a princípio, quando lêssemos bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados, pode colocar isso na conta do outro. Tipo, não, viu? Jesus está dizendo que a gente tem que ter sede de justiça mesmo. Se o cara errou comigo, ele tem que pagar. Se eu tiver fome, eu tenho que ser saciado, então tem que ter igualdade. Alguém, quer dizer, sempre se colocando no lugar de vítima, de sofredor, de prejudicado, talvez injustiçado, mas não. Aqui, a Amélia já nos traz justamente um entendimento muito superior a isso, fazendo-nos compreensivos, né? Compreendedores, nem sei se diz essa palavra, mas compreendendo sim que as pessoas podem ter as suas escolhas por conta da condição que se apresentem, mas nem por isso eu vou fazer julgamento ou vou fazer qualquer tipo de atitude em prejuízo dessas pessoas ou desejando qualquer tipo de coisa ruim para elas. Porque a justiça, ela é muito maior do que o que eu acredito que seja. Ela tem que partir de mim. Alguém quer fazer alguma colocação, gente? Por favor? Para eu não ficar falando sozinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dela. Ah, sim. Vamos só terminar. Dia virá em que a mensagem da Boa Nova se espalhará pelos múltiplos campos do mundo em formosa semeadura de abnegação, convocando multidões ao ministério excelso, irmanados no ideal do serviço, todos aqueles que nos não combaterem, ajudar-nos-ão, contribuindo eficientemente para a colheita dos resultados valiosos. Quer dizer, no crescimento, dia virá em que essa mensagem continuará sendo espalhada e cada vez mais adquiriremos adeptos, e aqueles que não nos combaterem, a nós se agregarão, e todos aqueles terão colheitas proveitosas. Olha só que... Marcelo, Oi, Márcia. é fantástica essa mensagem da Amélia, né? Porque a primeira coisa que ela fala para a gente cuidar da nossa nascente. Ela fala, Sim. cuida da sua nascente, né? Não deixa esses inimigos de fora. E depois, compreende aqueles que ainda estão no caminho. Porque só se eu cuidar da minha nascente que eu consigo compreender quem está no meu, né? Quem está no caminho
também em busca, mas ainda está dormindo, ainda está num momento, né, diferente daquele que eu possa vir a estar, ou então acho que estou, também penso Exatamente, nisso, né? Acha que possa estar, isso ou aí. acho que possa estar, né? Então, assim, eu achei bem interessante a didática que ela colocou nesse texto, né? Nos chama a Sim, atenção, para, primeiro de tudo, cuidar do nascente, né? sim, sim. Muito bom o Muito texto. bom. Quer dizer, tentar filtrar já no início, né? Sim, Aí é orar, o vigiai, Entendi. né? Vigiai, é o vigiai Mas, primeiro. Alguém Marcelo, mais? Oi, pois não, Solange, tudo bem, querido? tudo, amor. Lembra também um dos mandamentos: amar ao próximo como a si mesmo. Se Uhum, você não cuidar de si próprio primeiro, preparar a sua cabeça, você não vai conseguir fazer ao próximo aquilo que você necessita de fato fazer. sim, perfeito, perfeito. Alguém mais, por favor? No que diz respeito às escrituras sagradas, olha que interessante, gente, sobre o processo evolutivo, que vai justamente ir ao encontro da questão que você já vem falando nos outros estudos. A partir do momento em que a gente caminha no entendimento, a gente vai modificando conceitos, ampliando nossa compreensão e, dessa forma, entendendo cada vez mais a mensagem que Jesus nos deixou. No que diz respeito às Escrituras Sagradas, o conceito de justiça passou por um processo evolutivo ao longo dos tempos que abrange 9 estágios. Eu fiz um resumo aqui, porque era muito grande. Primeiro, conceito etimológico ou literal de retidão, quer dizer, o que é correto, não no sentido de moralidade, a moral propriamente dito, mas de aspectos da vida em sociedade, cumprir deveres sociais, as leis, etc. Na era patriarcal, surge a primeira ideia abstrata ou espiritual de justiça, com a definição de um padrão de valores, o de como a pessoa deve agir honestamente. Justiça passa a ser definida como o maior dos atributos de Deus, iniciando a partir de Moisés. Olha só, a gente está bem lá atrás ainda. Quarto estágio. Aparece o sentido moral de justiça, mediante o qual Deus mede a conduta humana. A justiça torna-se descritiva, no quinto estágio, com base na interpretação de como é o governo divino, e deve ser aplicada de modo particular como punição contra uma infração moral. Os termos ímpios e justos são citados frequentemente. No estágio 6, a partir da época dos juízes, a justiça refere-se à descrição dos feitos divinos pelos quais os homens devem se conduzir. Este conceito passou a ser muito requisitado nas apelações judiciais. No estágio 7, novo conceito de justiça é introduzido. A justiça divina deixa de ser apenas uma expressão de merecimento moral, mas deve ser associada aos preceitos de piedade, amor e graça divinos. Vejam bem, até então, a questão era o que é correto, não pode, Deus, né, também fazendo a justiça. No estágio 8, a justiça agora é vinculada ao perdão de Deus, um dos atributos divinos que deve ser praticado pelos homens que confiam em Deus. E 9, a justiça é vinculada à bondade e ao perdão, atuando mesmo nas situações em que o ofensor cometeu erros e deveria ser punido. É a forma em que se evidencia a pessoa do Cristo e a sua obra. Olha como o processo foi sendo amadurecido. Como Jesus disse, né, que ele não veio mudar as leis, ele veio só confirmá-las e fazer com que nós entendêssemos lá melhor. Então, ele vem mostrando que é através do amor é que nós conseguiremos alcançar o reino de Deus.
E assim como todos os outros valores, a justiça também tem que vir envolvida, trabalhada no amor. Então, meus amigos, vamos lá. Com esses 9 estágios, a gente observou que a ideia de justiça ela foi evoluindo e ela partiu da questão do certo e errado, do olho por olho, dente por dente, e agora chega na condição de utilizarmos o perdão, o amor, a bondade, até desconsiderando o ofensor na gravidade da sua pena. Então, agora ficou fácil, não é verdade? Com todo esse entendimento, ficou fácil ou não ficou, gente, para a gente agora lidar diante das situações de justiça? Infelizmente, não ficou fácil. Por que que não ficou fácil? Porque, apesar de estarmos caminhando, né, no processo evolutivo, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, e apesar de estarmos melhorando no quesito imperfeição, isto é, hoje somos menos imperfeitos, para não falar mais perfeito, que eu acho que a palavra ainda é muito forte para a gente, nós somos hoje menos imperfeitos do que fomos, mas ainda prepondera, predomina a imperfeição moral e intelectual. E isso é que faz com que nós tenhamos uma deturpação, um pensamento ainda egoístico e não consigamos, apesar de já entendermos, aceitarmos e até contemplarmos os conceitos atuais, principalmente os que nos traz a doutrina espírita, ainda, infelizmente, nós não entronizamos, não colocamos na nossa atitude esse tipo de entendimento. Está na compreensão, mas ainda não está na ação. Alguém quer fazer algum comentário, por favor? Esse caminhar do conceito de justiça, né, Marcelo? Se a gente pegar do primeiro, então, por último, o primeiro se prendia na questão social, mas e depois Jesus a gente diz assim, olha, mesmo que ele cometeu erro, há que se aplicar, né, a justiça de uma forma do perdão, do amor. E aí sim, isso para nós ainda é muito difícil, porque por vezes, né, a gente, quando você diz não ficou fácil, não, porque a gente ainda tem essas nossas imperfeições e muitas vezes queremos fazer a justiça com as próprias mãos, né? A gente quer fazer. Tipo assim, se ele fez, tem que pagar sim, né? E temos ainda essa dificuldade ainda de compreender como Jesus nos mostrou, mas é um caminhar, né, Marcelo? Como você está mostrando aqui para a gente. Tanto eu acho que a nossa incapacidade é moral como intelectual, eu acho que é dos dois aspectos, né? Sim. Agora, olha que interessante a gente observar, gente, como realmente o processo intelectivo, né? O entendimento, o aprendizado foi assim gigantesco. Entretanto, a moral vai chegar. Mas olha como a gente está distante. Como que a intelectualidade está muito mais à frente do que a atitude, mostrando o que nós já aprendemos, que o progresso ele sempre acontece, mas sempre quem alavanca primeiro, quem cresce primeiro é o intelectual para dar entendimento, para fazer a lógica e, consequentemente, não ter outro caminho, que é o caminho que vai levar à atitude moral, porque vai ficar tão esclarecido, tão óbvio, que vai ser desinteligente de nossa parte. Pior que essa palavra existe, eu pensei que não existia, a gente não seguir, porque vai ser óbvio, vai ser lógico, vai ser quase matemático. Mas a gente tem que caminhar muito, né, na intelectualidade para depois fazer. Porque um é ATP, né? É raciocínio, é gasto físico. O outro é comprometimento pessoal, é mudança de comportamento, é transformação. Aí é que está a nossa dificuldade. No livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, ele vem trazer o seguinte:
que, infelizmente, a justiça humana na Terra ela é falha. E por que que ela é falha? Porque, utilizando o exemplo do iceberg, ela só vê o que está exposto, o que está óbvio, o que está na superficialidade, não entendendo, não tendo acesso às raízes profundas do que levou ao crime determinado agressor, entre aspas, criminoso. E ainda mais coisas que são realizadas que não são nem descobertas. Então, ele continua dizendo que a justiça humana, está aí o rapaz botando a mão em cima da Bíblia e fazendo, né? Cruzando os dedos atrás, ela pode ser enganada, a gente pode mentir, a gente pode iludir, mas a justiça divina não tem jeito. A justiça divina, ela é impossível de ser iludida. Ela é inviolável. E Jesus, profundo conhecedor da lei de compensação, que cada um movimenta pró ou contra si próprio. Olha que interessante. Jesus, profundo conhecedor da lei de compensação que nós, né, cada um de nós movimenta a favor ou contra, nos diz. E é isso que a gente tem que entender, mas é difícil. Olha o que Jesus diz: não te importes se sofreres injustiças, ou se irmãos que te ofenderam não foram alcançados pela justiça dos homens. No mundo espiritual, para onde irás mais cedo ou mais tarde, pontifica um juiz incorruptível. Ele te fartará de justiça. Então, aqui a gente consegue entender de forma racional: aquele que tiver sede de justiça e fome de justiça será saciado. Por quê? O que é sede? É a sede que ele tem de cumprir a justiça. Não é de ter a justiça a seu favor, porque o movimento é de agirmos em prol de. Nós estamos aqui para servir, não para sermos servidos. Então, o movimento é de dentro para fora. Então, não nos importemos com o que venha de fora. Voltando à orientação de Amélia, vamos fazer, né, a nascente ser avaliada, o que está dentro do nosso íntimo. Vamos ter aquela cuidado, aquela precisão de não deixar influências ruins nos invadir o nosso íntimo. Confiemos, porque Jesus disse. E esse Deus é infinitamente justo e bom. E, Marcelo, ele exemplificou tanto isso, né? A gente tem dificuldade de entender, né? Por que que ele se deixou enrolar, por que que ele se deixou... Porque ele não estalava os dedos, né? Nem os Sim, apóstolos, discípulos, né? Entenderam muito bem. Mas é isso, se a gente olhar para ele, a gente entende essa frase, né? Muito fortemente. A é, gente percebe isso. Ele sabia, né? A gente é que não sabe. Então, a exatamente. dificuldade é nossa, porque nós não sabemos. Ele tinha tanta certeza, né, que a injustiça que ele sofreu aqui. É. Sim, sim. Não, eu achei tão legal essa questão de que a nossa fome e sede de justiça é que a gente tem a fome de cumprir isso, que não sejamos instrumentos ruins, que a partir do momento que a gente entender a mensagem, a gente sai a serviço, Sim, na exemplificação, que foi o que a Amélia estava dizendo ali. Então, a gente tem que trazer para a gente aliados e não nos colocar na posição de julgadores, de juízes. Deixe cada um no seu tempo, no seu esforço, ajude como possa. Estenda a mão, oriente, mas não se imponha, porque não pode ser nada de fora para dentro, nem para você e nem para o outro.
que a gente cita essas pessoas que conseguem isso, né, como se fosse, né, a gente, né, é uma coisa, olha como ele conseguiu, fulano, ciclano, são, né, São iluminados, são então, quer dizer, eles já privilegiados. sabiam, né, mas a gente, para a gente, é uma atitude que a gente tem muita dificuldade de tomar, né, de ser, que a gente se revolta, a primeira atitude nossa é de revolta, né, de incompreensão. Aí, Miriam, a gente começa a pensar na grandeza daquele espírito de João o Batista, de José, de Maria, Maria, de tantos outros, sim. né? Que Você vê já mesmo os discípulos pelas isso, demoraram para entender, né? Viu? A Márcia fez tudo de Pedro, demoraram um pouco para entender essa questão, né? sim, mas a partir do momento, né? Ou com esforço, como todos nós devemos fazê-lo, chegaram e não sofriam com aquilo. Não, Quer dizer, a coisa fica tão dentro dele, igual Paulo falou, né? Sou eu, é o Cristo que vive. Quer dizer, ele não se identificava como Paulo, porque o entendimento, a aceitação, a ficha caiu tão óbvia para ele. Mas por quê? Ele já estava sendo, né, talhado em outras encarnações. Lógico que ele teve um crescimento gigantesco nessa última não, como ele veio como Paulo, mas, meu Deus do céu, Ô, não foi um Marcelo, milagre, né? Foi esforço próprio, foi foi isso. busca, foi desenvolvimento, foi renúncia, foi tudo. E quando a gente lê esse o segundo quadro, né? Não te importe se sofreres injustiças ou se irmãos que te ofenderam não foram alcançados pela justiça. É, A gente sofre tanto com isso porque ainda não vivemos enquanto espíritos imortais para entender que mais cedo ou mais tarde tem um juiz incorruptível que vai nos fartar de justiça. A gente entende que somos seres espirituais, imortais, mas não conseguimos viver como espíritos imortais. Então a gente quer a justiça aqui, porque tudo vai acabar aqui. Embora, na teoria, a gente entenda, não, eu vou reencarnar não, várias que vezes, Deus é né? lento, né, Márcia? A gente, é, né, a gente tem uma incoerência entre o que entendemos uhum, teoricamente e a forma como agimos, né? sim, Porque você vê, é o maior dificuldade que a gente vê na mediúnica é isso, porque o espírito vem, vê o outro e acha que o outro não está sendo punido de acordo com o que ele acha, o sim, julgamento sim, dele. Então, ele sofre mais ainda, né? Se ele sofreu a ação primeiro, ele continua sofrendo, porque ele não aceita, né, que essa justiça. E quando a gente fala da justiça de Deus, eles demora muito, é sempre assim. Deus é. é muito lento na sua justiça. Quer dizer, está dando oportunidade para ele, igual está dando para o outro, mas não E quando a gente age dessa forma, né, achando que o outro deveria estar passando por algo, primeiro, a gente está duvidando da justiça, é. a gente está julgando e a gente está mostrando a sombra que está, né, nos ofuscando tanto o próprio crescimento. Porque a justiça não é igualitária que a gente quer, né? A gente quer vingança, na verdade, não é nem justiça, Isso. né? Sim, Porque a gente sim. quer que ele sofra muito mais daquilo que eu sofri. É. E a Então, gente quer estar sentado né, se no fartando. salão Aí sim, assistindo, né? você está se fartando da justiça que você É, acha que você sim. merece, né? Olha o que alimenta, olha o que alimenta a É, gente, olha que tristeza. triste, sim, mas é a verdade. É. Mas é muito importante a gente ler isso, que embora a gente ainda tenha tanta dificuldade nessas nossas ações e nos nossos pensamentos direcionar, mas é importante que uma hora a gente vai entender. Seja por osmose, sei lá por quê, uma hora a gente tem que entender isso, não é? Então é importante esses alertas para nós todos, né, Marcelo? Isso que Ia você ter uma trouxe. cirurgia, né, para colocar isso na gente. Aí, querendo mais fácil. Muito bom! É. Colocar plugar aqui um Ai, transformador de ai. pensamento. Aí o Marcelo está
Pode continuar, gente? Miriam, você fechou seu microfone. Ah, não, eu falei que o Marcelo está cheio de neologismo hoje, criando um monte de. Vamos lá, gente. Olha, já chegamos no segundo item. Estamos indo muito rápido? Estamos, né? Mais ou menos. 19h40. Olha só. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É muito interessante também essa bem-aventurança. Olha só. Para os estudiosos, essa bem-aventurança tem origem na citação de Salmos 18:25, que diz: Com quem é bondoso, vos mostrais bondoso. Com o homem íntegro, vos mostrais íntegro. E Paulo traz também duas situações em Colossenses 3, capítulo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Em Efésios 4, capítulo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Em Mateus, capítulo 8, 23, 35, nós que já ouvimos essa parábola do credor incompassivo, que é a história do rei que começa a querer receber, né? O que os deviam, ele manda fazer com que vendam a esposa, o filho e prendam esse homem. Aí ele chega para o rei, pede perdão, diz que ele vai fazer o possível, aí ele é perdoado. Só que aí, quando ele sai dali, o que acontece? Uma pessoa que o devia muito, mas muito menos do que ele devia ao rei. Ele encontra com essa pessoa e começa a verdadeiramente humilhar, vai no pescoço dele, como vocês estão vendo aí nessa segunda imagem, e diz para ele: você tem que me pagar, senão eu vou te matar. Os outros, vendo isso, levam ao rei. Aí o rei manda prendê-lo e diz que ele só será liberto depois que pagar o último centavo, ensinando que aqueles que recebem misericórdia estão na obrigação de demonstrá-la, e que, se assim não fizerem, receberão o mais severo julgamento. Aí a gente vem e pode pensar também, né? Quanta misericórdia nós recebemos, misericórdia que nem imaginamos que estamos recebendo, quantas células, talvez até malignas, possamos estar desenvolvendo em nosso organismo, e a misericórdia divina combate, destrói. Quantos livramentos recebemos, seja na estrada, seja no trabalho, e a gente esquece, não agradece. E quando precisa que nós tenhamos o comportamento misericordioso, a gente, por orgulho, por egoísmo, por vaidade, por interesses outros, não cumprimos. Então, a gente está indo de encontro à lei, né? Que está dizendo aí, ó, aqueles que recebem misericórdia estão na obrigação de demonstrá-la. E eu dei exemplos de misericórdia que nós não percebemos. E aquelas que percebemos? A nossa saúde mantida, o nosso emprego, as oportunidades múltiplas que recebemos de refazer caminhos, mas quando é para nós darmos o testemunho, agimos como aqueles outros cultos que o exemplo anterior deu. Não, espera aí. Não, mas eu não posso, eu não tenho tempo. Agora não. Outra pessoa vai ajudar. A gente sempre se esquiva, foge da responsabilidade, pensa egoisticamente. Em Lucas capítulo 6, versículo 37, tem semelhante mensagem: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem
e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Em Tiago 5, capítulo 9, não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. O Evangelho Redivivo vem nos trazer a seguinte orientação, que realmente nós precisamos, nós devemos desenvolver essa virtude grandiosa que é a misericórdia. Que quando nós buscamos desenvolvê-la, a gente acaba desenvolvendo naturalmente outras virtudes, como o perdão, a tolerância, a compaixão e a fraternidade, porque elas são complementos, assim como a brandura. E o pacifismo, aquele que é pacífico, porque é impossível você ser misericordioso sem ter a paz em si. É impossível você desenvolver a misericórdia se o perdão não estiver atrelado, se a compaixão não estiver junto, se você não for tolerante e fraterno. Então, olha só que coisa interessante. Uma virtude é quase uma promoção, né? Você desenvolve uma virtude e ganha outras atreladas a ela, porque, na verdade, a gente já aprendeu isso em outros estudos, que quando a gente busca uma virtude, a gente acaba desenvolvendo outra, porque todas elas convergem para o objetivo do amor e da caridade. Elas são pedaços que complementam o mandamento maior. Alguém quer fazer uma observação aqui, gente? Eu próximo. E ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Só que esse esquecimento, gente, não tem nada a ver com a perda de memória. Por quê? O esquecimento, ele é mais valioso do que se tivéssemos perdido a memória. Porque o esquecimento, ele não é o esquecimento daquilo que aconteceu. Porque aquilo seria um problema de parte orgânica. O esquecimento é você não levar em consideração o mal que aquilo te fez. É como se aquilo que foi feito, você entendeu os objetivos, você entendeu a dificuldade do irmão e você entendeu o aprendizado que aquilo te trouxe. Isso quer dizer o esquecimento do mal recebido. Que, na verdade, já aprendemos que o mal que vem de fora, ele não é mal, ele é bem. É o único mal que existe é o mal que sai da gente, porque esse que nos torna mal. Todo mal que vem de fora para nós, se acreditamos na infinita bondade, amor e justiça divinos, sabemos que esse mal, entre aspas, que vem para nós, é por nossa necessidade, nosso merecimento, nosso aprendizado. E isso só vai ser, de fato, alcançado se recebermos isso com humildade, resiliência, entendimento, amor sem revolta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Alguém quer fazer algum comentário antes de a gente continuar? Olha só que ele fala aquilo que já foi falado por várias de vocês. A mensagem de Jesus não altera os preceitos antigos, mas atualiza-os, mostrando em todos os instantes que esteve entre nós o sentido espiritual, moral e ético de sua grandiosa mensagem de amor. E aí a gente pode pensar, mas como assim? Por que Jesus está atualizando agora? Não. Ele atualiza para que a gente entenda, porque a mensagem já foi dita lá atrás, da maneira que ela é hoje, no nosso entendimento, e que vai mudar um pouquinho ainda nas próximas eras, porque a gente vai ter mais condições de entender ainda a profundidade muito maior que toda a mensagem do Cristo nos trouxe tem de fato. E, para falar a verdade, talvez isso seja infinito, porque a mensagem do Cristo ela é tão completa que, para que nós consigamos alcançar a plenitude, talvez seja quando estivermos próximo do processo de perfeição. Pois não, Miriam? Não, é só para a gente não perder. A primeira frase que você começou é que felizes os misericordiosos tem origem na citação de Salmos. Então, olha só, Jesus realmente não alterou, ele atualizou, porque está lá em Salmos.
Aham, sim, Então, está muito bem, tudo no Miriam. antigo. E o Mateus era o mais judeu mesmo, né? Aquele que ele se embasava mesmo nos Perfeito. profetas antigos. Então, é uma coisa assim, já estava lá, gente. É que nós não tínhamos a menor capacidade. Hoje está difícil. Imagina naquela época, né? Então, já estava lá. Sim, Essas pessoas vieram para trazer. Eles foram trazendo em todo lugar desse mundo, nas civilizações, sempre teve alguém que foi trazendo essas coisas. Né? Estava lá, você vê como eles usam, como o Antigo Testamento é a base mesmo, né? Porque senão, sim. imagina, Jesus chega, ó, aquilo que vocês estudaram até hoje, vocês esquecem, eu vou começar tudo de Tem novo. nada a ver. Não, ele está Uhum. atualizando, ou seja, ele está trazendo de uma forma mais fácil para a gente entender. Sim, E mesmo assim está difícil. isso mesmo. Ele termina assim, ó, assim no Novo Testamento a palavra misericórdia é sinônima de compaixão e está também associada ao vocábulo simpatia no que diz respeito aos interesses coletivos de Deus em relação aos homens. Quando diz que tenhamos que de ter misericórdia para os nossos irmãos. A misericórdia é o ato de tratar um ofensor com menor rigor do que ele merece. Trata-se do ato de não aplicar um castigo merecido. Também aponta para o ato de aliviar o sofrimento, inteiramente à parte da questão do mérito pessoal. Num primeiro momento, a gente pode falar, mas pera um pouquinho. Então não está tendo justiça? Porque se a misericórdia é o ato de tratar um ofensor com menor rigor do que ele merece, então ele está tendo um benefício? Mas não é isso que a gente pede o tempo todo? Jesus, meu Deus, tenha misericórdia. Atenda fulano que está doente, atenda a mim que estou passando por isso. A gente não sabe que se tivéssemos que sermos tratados como infratores que devesse pagar o tanto com a dimensão do que nós já cometemos, como que seria? A reencarnação não é um ato de misericórdia? Ou melhor, as reencarnações de cada um de nós é um ato de misericórdia, com certeza. Então, ó, a nossa reencarnação é não aplicar o castigo merecido a nós de uma vez só. E esse castigo não se entende, né? Já aprendemos isso, um castigo, não, ele vai passar. Não, é o processo de aprendizado, de retorno ao caminho, para que amanhã sejamos um benfeitor. Também Aí, aponta. Marcelo, Não, a Márcia. gente volta àquela última fase do conceito de justiça, quando você falou, ué, mas cadê a justiça? É essa justiça que está aqui, né? Nesse aspecto, esse estágio 9 da Sim, bondade e do é, perdão, né? é. Que Jesus veio aqui mostrar, Sim, mesmo que cometa um erro. É essa justiça, é. não É o é? amor, né? O amor junto, né? É Sim, dando, tá dizendo, você, o que que acontece? A gente trata um ofensor com o menor rigor do que ele merece, para dar oportunidade dele poder cumprir. Ele não vai deixar de passar pelo que ele precisa para se reajustar à lei. Ele só não vai ser tratado, talvez, com rigor que fosse, entre aspas, proporcional a algo cometido de uma forma, num espaço de tempo X. É um Ele não tem exemplo condição, ele não vai emblemático. sair daquilo, ele vai ficar num processo de repetição que a gente já fica num processo de repetição de erro com rigores menores do que devíamos passar. Então, é a misericórdia como sendo mais um exemplo de amor incondicional que Deus, através de Jesus e dos benfeitores espirituais, tem por nós. Tornar pagável as dívidas. Marcelo, o Também exemplo aponta para. máximo disso é a mulher adúltera. Sim,
E olha que exemplo Ele que usou de misericórdia com ela, Maria né? de Madalena conseguiu. Imagina se Jesus, apedreja, não é a lei? Uhum. Mas ele, né, na sua visão de futuro, né, como é que se diz isso, Miriam? Mas ele usou a misericórdia. O que que era? Tratar o ofensor com o menor rigor que ele merecia, porque a lei falava que era para apedrejar. E ele, Exatamente. então, né? Quem não tem pecados, atira a primeira pedra. Aqui é a primeira pedra. Ele usou da misericórdia. Então, ele inaugurou, vamos dizer assim, uma outra coisa que ninguém entendia, porque ninguém sabia o que era misericórdia, Aham. ou não era usado. Não, e ele colocou os outros, vem cá, então tá bom. Ei, você tá limpo? Então vai. Aí você, opa, Pois é. vou mexer com isso não, né? Deixa eu ficar quietinho aqui, porque eu tenho muito. O Marcelo, quando você fez referência a Maria de Magdala, a gente, né, quando lê o Boa Nova, quando ela procura Jesus, Pedro e os demais apóstolos, como assim? Sim, Como é que Jesus vai receber essa pessoa? como? Ela é uma mulher Ela da... não. É. Eles estavam ali aplicando aquela justiça deles. Não, não pode. Então ela está querendo algo mais, Vai né? queimar Olha, o filme do grupo, isso. não E é? Não tem Jesus a a ver. recebe. Sim, Jesus a recebe, né? ótimo exemplo, Márcia. Sim. Né? Né? É um exemplo porque o comportamento dos apóstolos é ainda o nosso, né? Sim. Que com certeza faríamos algo semelhante. Ah, como É. assim? E Não é? continuamos fazendo, né? E continuamos fazendo. E Jesus a recebe, Jesus a acolhe, ela abandona aquela vida e é uma das maiores seguidoras de Jesus, não A é? gente, a gente facilmente diria, não é? Não tem aquele dizer, diga com quem anda que direi quem és, então eu não Pois posso é. andar com ela. Agora aí você, ué, mas se ela nunca andar com quem for bom, quando é que ela vai ser boa? Sim. E ela é um dos maiores exemplos de mudança, de Sim. É. transformação, porque ela larga tudo, né? Aquela vida que ela tem acompanha Jesus até o final da existência dela. É, e Então, depois se assim, entrega né? a assistência dos Dos rancenianos, leprosos, né? né? Isso, né? Mais que Então, Paulo, eu acho, nesse sentido. isso nesse sentido, porque ela houve uma transformação muito brusca, realmente. Ela, Paulo né? estava pronto, né? Ele só errou o alvo. É, Depois é ele verdade. Né? Maria de Magdala, realmente, a misericórdia de Jesus ali com ela é um exemplo patente. Perfeito. Então vamos lá, gente. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Quando a gente fala de Maria de Magdala, me lembro também que ela tinha grandes momentos de depressão em que ela ficava trancada no quarto, antes de conhecer Jesus. Uhum. Então, ela já estava internamente procurando um outro caminho. Ela já queria sair desse caminho que ela estava para um outro caminho, só que ela não vislumbrava esse caminho. É. No momento que ela encontrou esse caminho, ela se realizou. Ela já tinha um vazio existencial, né? Verdade. Ela Sim. tinha um vazio espiritual. Ela entrava numa depressão em que em que ela se trancava, ninguém podia entrar, não comia, não bebia, ficava lá parada no escuro, entendeu? Ela estava procurando internamente já uma outra direção. Sim. Verdade. Muito bom. Obrigado, Solange. Então, a misericórdia é uma atitude de compaixão e de beneficência ativa e graciosa, expressa mediante o perdão calorosamente conferido a um benfeitor. Eu achei tão interessante esse termo, o perdão calorosamente conferido, que a gente geralmente utiliza, né? Ah, deu um abraço caloroso. Quer dizer, na verdade, essa misericórdia que ele está mencionando aqui é a verdadeira caridade, é o perdão caloroso, é o perdão verdadeiro, incondicional, sem nenhum tipo de retorno daquilo que está se fazendo em benefício do irmão. Apesar de ser uma atitude apropriada somente a um superior ético,
não denota condescendência, e sim amor, desejando restaurar o ofensor e mitigar, diminuir, se não mesmo omitir, o castigo que esse ofensor merece. É o entendimento de que somos todos iguais e que não nos cabe, de forma nenhuma, apontar, diminuir, julgar, dificultar o caminho do outro. Considerando principalmente a nossa condição de espíritos, que temos o véu do esquecimento, quiçá sabemos o que fizemos, talvez pior do que aquele a quem hoje olhamos e julgamos. Então, a necessidade que nós temos realmente de ter esse entendimento amplo de antes e de depois da nossa existência, do que virá, ou do que poderemos precisar. Quem sabe a prova que se apresenta diante de nós de uma atitude misericordiosa nossa que se espera, pode ser uma prova que estejamos passando, e talvez aquele irmão a quem estejamos hoje na situação de misericordioso possa ser para nós no futuro a misericórdia que tanto precisaremos. E aí? E aí? O que nos difere de uma pessoa que precisa de misericórdia? Um ato, uma atitude impensada, um delito. Quem está livre de um delito? Quem de nós não pode perder a razão diante de uma situação inesperada? Por isso que a gente realmente deve pensar antes de ter qualquer tipo de atitude diferente da misericórdia, quando se apresentar qualquer situação que nos exija esse tipo de comportamento, de atitude, de percepção, de ação. Nos dias atuais, a misericórdia é, na verdade, um ato de compaixão. Por quê? O que vemos hoje é justamente uma crise ético-moral gigantesca, em que não respeitamos o planeta, a ética deixada de lado, valores às vezes esquecidos por conta de outras necessidades. Eu estou preocupado com umas coisas, então isso aqui é uma coisinha de nada que eu vou deixar de cumprir. É certo, mas poxa, se eu fizer isso, eu não vou ter aquele benefício. E aí, degringola tudo. Só que eu quero misericórdia. Eu quero o perdão, mas de mim não sai. Atitudes que façam com que eu vá lá na frente ter saciado as minhas necessidades. Porque eu não estou agindo de acordo com esse merecimento futuro. Daí, mais uma vez, a necessidade de buscarmos lá na nascente, não deixar criar, como diz a Bebel, né? Não deixar fazer ninho. Está passando pertinho, espanta, dá um tapinha, não deixa fazer ninho. As pessoas encontram-se profundamente infelizes, desorientadas, mesmo aquelas que levam uma vida de conforto e de regalias. Talvez as mais sofredoras. Como a Georgia lembrou no estudo dela, ou no estudo da Miriam, falando sobre a prova da riqueza e da pobreza, quantos que a gente fica, nossa, fulano tem um vidão, tem isso, tem aquilo, e a avaliação, nossa, na verdade ele está com problemas existenciais, uma depressão violenta, porque aquilo que preenche, de fato, não o preenchia. O exemplo que a Miriam deu, junto com a Solange, Miriam, não, a Márcia falou, e junto com a Solange, Maria de Magdala, né? Andava com as melhores roupas, nos melhores lugares, com as melhores companhias do ponto de vista social, financeiro, e ela era o quê? Uma infeliz.
O ser humano encontra-se na desafiante fase de definição de valores espirituais. Tem uma coisa aqui que eu tenho que tirar. Peraí. E até por uma questão de sobrevivência, precisa ter mais compaixão para com as faltas do próximo. Vocês conseguiram entender isso, gente? Por uma questão de sobrevivência. Vamos lá de novo. O ser humano encontra-se na desafiante fase de definição de valores espirituais. E até por uma questão de sobrevivência, precisa ter mais compaixão para com as faltas do próximo. Por quê? Eu quero sobreviver à Terra. Eu quero retornar para a Terra. Eu quero herdar a Terra. Mas para isso eu tenho que merecer. Então, para a minha própria sobrevivência, para a manutenção da minha situação atual, eu preciso ter compaixão para com as faltas do próximo, porque senão, se eu não tenho compaixão, eu estou deixando de fazer o bem. Quando o bem eu deixo de fazer, o mal eu estou fazendo. Eu estou contribuindo dessa forma para a minha não permanência na situação presente, no processo de acompanhar o meu planeta no crescimento, que eu também almejo. Mas para que eu consiga, eu tenho que ter mudança de comportamento ou seguir uma diretriz condizente com o que eu estou aprendendo, com o que eu sei que é correto, mas isso tem que ser em conjunto. Não pode ser só o que não me exige esforço ou sacrifício. Até porque nós sabemos que o Evangelho não é privilégio e não nos permite, não nos proporciona nenhum tipo de regalia ou de facilitação. Muito pelo contrário, nos tira e deve nos tirar da condição confortável, porque é a condição confortável que nos prende, que nos torna reféns de nós mesmos, porque nos traz o quê? A dificuldade, a preguiça, o conforto material que nos distancia da verdade espiritual. E olha o que Emmanuel aconselha em relação a isso. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra te não envolva. Exatamente o que a gente acabou de falar. Desde que a luz... Olha só, você está tendo compaixão para com o outro. Isto é, você está achando que está tendo uma atitude para beneficiar o outro. Está, você está, mas é sua obrigação, do ponto de vista espiritual, do compromisso de filho de Deus, e da misericórdia que recebe e de tudo mais que tem sempre sido farto em sua vida, sem você considerar, porque sua atenção está em outras paragens. Então, olha só, desde que a luz da compaixão te clareie, quer dizer, para que a sombra te não envolva. Por quê? Se você não tiver a compaixão, a sua rota vai estar sombreada, lógico, porque você está tendo a oportunidade, está passando pela prova de praticar, está te dando a oportunidade, através daquela atitude, de você mostrar realmente que está comprometido com o seu próprio crescimento, e você deixa de lado, deixou de fazer o bem, a sombra vem. O que está escuro? O seu caminho. Para onde você vai? Nem quero pensar. Eu falo você vai, é você que eu estou olhando para mim, tá? Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Gente, não é só compadecer. Compadecer, você pode compadecer no pensamento, mas ele não diz para você só fazer isso. Por quê? Compadecer é bacana? Sim, mas às vezes é uma atitude muito pouco para o que você pode fazer. Você pode fazer muito mais. Você pode se compadecer, mas você pode ir até o outro, de fato, e ajudar. Seja materialmente, seja amorosamente, seja contribuindo da maneira que for possível, ele está dizendo. E faz
o melhor que possas. Não é faz qualquer coisa, não. Faz o melhor que possas. Você não quer o melhor? Nós não somos para sermos melhores do que fomos e queremos ser o melhor que podemos para a nossa própria felicidade? Então a gente tem que fazer o melhor. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Ao delito aí. Quem de nós? Quem de nós pode dizer que vai sair da live agora e não vai ter um pensamento que está te levando a uma queda moral, que vai ter uma atitude, que vai ter uma resposta? Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo, porque nós vamos precisar. Nós estamos precisando da misericórdia. Nós já estamos na dívida na misericórdia. Então, a compaixão que a gente tem que ter não é para ter o benefício, é para nos tirar do atraso, que a gente já está bem atrasado no que deveria estar fazendo. Questão de sobrevivência, né, Marcelo? Exatamente. Exatamente. E o pior é que a gente vai ver isso, tomara que não, mas no momento do nosso desencarne, vamos supor que eu estou desencarnando naquele limite. Ó, desencarnei. Aí, daqui a, sei lá, 80 anos, a Terra está beirando para a regeneração. Aí eu falo assim, "Ih, vem cá, cadê o meu voucher?" Aí eu vou receber lá. Ih, né? Ué, tá diferente a Terra? Tá meio escura, meio... Não, não é a Terra não, meu filho. Aí, por quê? Aí, ó, por causa disso, por causa disso. E aí? Não fui esclarecido? Olha o medo aí. Olha o esclarecimento aqui na minha frente. Por isso que vocês já ouviram falar isso. Há 30 anos atrás, quando eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu recebi uma amiga, eu abri, li meia página e falei assim, para que eu fui ler isso aqui? Se eu fechar... É opção minha. Entre outras palavras, estou perdido. Sabe quando você lê um negócio e fala assim, caramba, isso aqui. Eu vou fingir que eu estou sonhando. Não tem jeito. Está ali. Mais claro impossível. E olha que eu não sabia nada. E ainda estou sem saber nada. Mas sei que o caminho é por aí. A misericórdia aliada à compaixão, tal como Jesus ensinou, é poderoso instrumento educador, o que fornece condições para se colocar no lugar do outro, que você também precisa de misericórdia, né? Vai precisar não, você já precisa agora, de enxergar os atos lesivos do próximo como poderosa lição e oportunidade. Por quê? Porque nós todos estamos muito próximos uns dos outros do processo evolutivo, e os atos lesivos que você pratica é semelhante aos que eu pratico. E se eu vejo você praticando e não admiro, eu vou tentar, se for inteligente, aprender que aquilo não deve ser feito por mim também. Então, isso, se eu for inteligente, for empático e for correto e justo, vai promover a empatia, que é eu me colocar no seu lugar e não te julgar. E, se possível e puder, te ajudar. É a compaixão e fazer mais do que eu posso. E também desenvolver a arte da resiliência, capacidade de superar os desafios existenciais. A pessoa empática e resiliente desenvolve a indulgência. Por quê? Como ela é resiliente, ela passou por uma dificuldade, segurou firme, não despencou, manteve-se na postura, e aí ela vai desenvolver indulgência porque ela passou por aquilo e entendeu que não é fácil. Então ela vai ver que se o outro está passando por aquilo, ela deve ter a compaixão. E a indulgência é justamente não julgar o outro, não considerar o erro do outro, porque
porque também já foi seu. E pode ser seu ali na frente de novo, aprendendo a ser mais tolerante com as imperfeições alheias. É por isso que nós precisamos nos relacionar. É por isso que a gente precisa se encontrar, é por isso que a gente precisa conviver, porque a gente só aprende com o outro, a gente só aprende convivendo, porque nós estamos aqui para uns ajudar aos outros. É a única forma de crescer. É o que ensina José, um dos espíritos orientadores da codificação, em mensagem transmitida na cidade de Bordeaux, França, em 1863. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. Olha que atitude bacana. Fica quieto. Não expõe para ridicularizar, para diminuir. O que você está ganhando com isso? Nada. Você está trazendo é sombra. Então, ser indulgente é benefício para você. Você está achando que está... poxa, fui tão indulgente com fulano de tal. Você está sendo bom para você, porque se você não for indulgente, meu amigo, você está sendo errado. Está fazendo mal. Então, não existe... ou eu sou indulgente, ou eu não me comprometo. Não. Se você observou alguma coisa e precisa de uma atitude, seja indulgente. Porque a omissão é o mal. A exposição é o mal dobrado. Porque além de não ter ajudado, você prejudicou. Olha só. Olha eu trazendo a sombra para mim. Se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa, quer dizer, você que é indulgente, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Isto é, uma desculpa plausível, séria, e não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida habilidade. Quer dizer, realmente é uma atitude nobre. É uma atitude daquele que quer ajudar. É uma atitude daquele que, ao fazer isso, vai tornar a pessoa que está fazendo o mal ou que praticou qualquer atitude indevida, veja a sua intenção e aquilo sirva para ele de aprendizado. Mas você também não está preocupado no resultado dele para cobrá-lo. É o que você deseja. E, com certeza, vai ser muito mais produtivo essa atitude sua do que qualquer outra, que não vai dar exemplo positivo nenhum. É igual aquele exemplo do professor que alguém rouba o relógio do colega, alguém roubou, fica lá, o professor sabiamente manda todos ficarem de olhos fechados e ele passa de aluno em aluno para poder ver quem roubou. E aí tem uma hora que ele aparece com o relógio e dá para o rapaz. Ele não expôs o aluno que roubou. E mais do que isso, depois de muitos anos, esse aluno encontra com o professor e reconhece, agradece. Poxa, professor, o senhor foi demais, depois daquilo eu repensei, não sei o que lá. Aí ele falou, o que você está falando? Não, professor, eu fui aquele que roubou o relógio, o senhor não falou que fui eu. Aí ele falou assim, mas eu estou sabendo agora que foi você. Ah, como assim? Porque eu também estava de olho fechado. Quer dizer, demonstrando um altruísmo acima da média, que além de ter tido compaixão, indulgência, ele foi totalmente... Ele fez questão de não saber, porque talvez ele tivesse algum tipo de julgamento. E ele não queria expor aquele aluno de forma nenhuma. E ele termina dizendo, sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma e ergue, como o exemplo desse menino do relógio. Ao passo que o rigor desanima, viu? Eu sou ladrão mesmo, estou exposto na turma inteira, vai afastar ele do caminho e vai se irritar porque ele
talvez na vaidade, ele vai falar assim, não, que não sei o quê, alguém que pegou e botou no meu buquê dele, vai tomar alguma atitude para se proteger. Qual o benefício que ele vai ter com isso? Nenhum. Então, a indulgência realmente é uma atitude que a gente deve persistir e perseguir também. Estamos chegando ao final, né? Faltam 10 minutinhos. Esse aqui foi a leitura da página inicial, que também está sugerido no Evangelho Rede Vivo, que está dizendo: eis alguma das respostas de Deus nos fundamentos da vida através da misericórdia perfeita. Então, como que a gente vai cumprir com os preceitos de uma misericórdia perfeita como resposta de Deus para nós? É fazer de tudo que a gente receber, fazer o que aparece em primeiro. Diante do mal, faz o bem. Do ódio, deseja amor. Na presença de trevas, tente passar a luz. No momento, num local de perturbação, tente ser equilibrado. Vendo a necessidade, socorra. Vendo a inércia, trabalhe. Diante da tristeza, mostre alegria. Recebeu ofensa, esquecê-la. Desanimou, tenha coragem para se reerguer. Está descrente? Tenha fé. Viu discórdia? Tente pacificar. Tem desgaste? Tem dificuldade? Renove pensamento, atitudes. Está desalentado? Tenha esperança. O fracasso iminente, recomece. Estou sofrendo, console. Diante da crueldade, seja justo, mesmo que a justiça seja omitir o que o outro está fazendo. Não no processo de apoiar o erro, mas não de piorar a situação. Porque a justiça de Deus vai ser feita para benefício dele. Tem erro? Repare. Diante da ignorância, tente levar de forma suave, humilde o conhecimento, a orientação, o esclarecimento. Diante da maldição, abençoe. No desvalimento, ampare. Ao iludido, a verdade. Aos agravos, o silêncio. Ao solitário, a companhia. Na enfermidade, o remédio. E nos processos de morte do corpo físico, sempre mais vida, que é a vida verdadeira. Efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado. Sempre. Mas pela resposta de Deus nos campos da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões da nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Então, dependendo das atitudes que tenhamos diante das situações, nós é que estaremos pessoalmente próximo a Deus ou não. A escolha é nossa, porque Ele está ali. Ele está aqui. Agora, para que nós permaneçamos próximo a Ele, é preciso que nos equilibremos, vibremos, sintonizemos com as suas energias. E as suas energias foram mostradas ali através daquelas atitudes que mostram compaixão, indulgência, misericórdia. Tudo aquilo que a gente viu. Fraternidade, tolerância. Esse texto é longo, acho que eu vou parar por aqui, gente, senão a gente vai passar muito. É muito interessante também. Mas vamos parar por aqui, Márcia. Pera um Esse pouquinho. texto está na... Eu fechei o livro. Esse Tá. texto está no livro? Tá. Eu posso passar. Pode passar no ESG? Tá. Mas olha que interessante. Coloca. Deixa eu só passar isso aqui, ó. Só tem mais dois pequenos. Do que está lá na aula do próprio Evangelho de Deus. Sede e fome de justiça. Eu quero saciedade e misericórdia. Como lidar com esse desafio? Olha só. Forças educativas da alma no Espiritismo. Quer dizer, nós temos os ensinamentos no Evangelho de Jesus. Oportunidade para a permanência em Deus. A gente acabou de ler aquele texto. Fraquezas que ainda me arrastam à violência em pensamentos e atos. Vamos fazer a filtragem, vamos nos olhar mais, vamos tentar, lá na nascente dos pensamentos, fazer essa seleção e, ao menor sinal de desarranjo, tenhamos
a lembrança de elevar o nosso pensamento em oração e pedir para aquilo se afastar de nós, para não se tornar uma atitude que vai nos distanciar do equilíbrio, do caminho e trazer sombras para nós. Ameaças que me desviam para o ideal do destino de redenção. Está sempre. E por mais que busquemos, essas ameaças vão estar sempre ao nosso lado, porque faz parte do processo. A gente está no processo de passarmos por provas, por expiações, para que sejamos por nós mesmos analisados e testados, para sabermos o quanto que já estamos firmes nos propósitos que nós nos dispusemos a abraçar e a buscar. Então, não pensemos que fraquezas e ameaças estão nos rodeando porque nós estamos sendo obsidiados ou porque nós estamos errados. Às vezes, sim, mas também são testes. E cabe a cada um de nós buscar no silêncio da oração ou de uma música, de um pensamento edificante ou de uma leitura, ou afastamento do ambiente, forças para poder novamente voltarmos ao equilíbrio. E essa pergunta que deixa. O Evangelho Redivivo deixou, eu achei legal deixar por último. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras a exercitar a misericórdia que tanto precisamos? É porque a teoria nós sabemos, né, Marcelo, e a prática nos é ainda difícil, essa compreensão, né? A doutrina de luz, que é o Não, e você falou tudo, Espiritismo, né? Márcia. A prática, precisamos que a gente comece realmente a praticar. Praticar. A praticar, a buscar, a tentar exercitar. Igual a gente, quando quer ficar bom em alguma coisa, só tem jeito de ficar bom numa coisa, é fazendo. Se eu quero ser um bom jogador, eu tenho que treinar. Se eu quiser ser um bom profissional, eu tenho que treinar. A maneira como eu trabalho hoje é muito diferente de quando eu comecei, todos vocês. A Georgia, quando começou a dar aula, com certeza ficava louca para preparar uma aula. Hoje ela prepara num estalo, pela experiência, por tudo. Mas Então, por isso que é importante o estudo, né, Marcelo? Que às vezes sim, a gente só nas ações que a gente percebe que a gente introjetou aquele conceito, né? Porque não vai ser, a partir de hoje eu mas, vou ser assim. e mais um detalhe, né, Márcia? Se É a a gente não repetição, tiver- repetição, repetição, repetição que faz a gente acabar usando Boa aquilo. noite, gente. E só mais um Isso detalhe, Miriam, é Espera um verdade. pouquinho. E a gente só vai poder, na verdade, saber se estamos fazendo certo se nós tivermos, através do estudo, a direção. Sim. Porque Né? às Porque vezes senão a gente você pode estar tentando fazer alguma coisa e estar fazendo equivocado. E porque o às vezes a estudo gente vai se nos pega iluminar. fazendo diferente frente a uma mesma ação que né? E aí você fala, nossa, fiz diferente. Aí você fala, nossa, olha só, né? Consegui entender aquele conceito e estou botando em prática, né? Isso é muito legal. O que foi, Alvin? Eu acho que ele está precisando sair, pelo que Não, eu ele entendi. chegou agora. bom. Ah, Eu tá. cheguei adulto. Chegou cedo, não Isso tem problema não. seria cedinho, né, Marcelo? Pensa que eu Chegou não para vi? Isso, chegou para ganhar um beijo Estou meu. Um beijo aqui, para ó. você. Eu vi que você chegou e, agora. Ó. isso daí foi um puxão de orelha, Para todos. entendeu? Eu sei, Para eu todo sei, mundo. Agora, eu aquele slide anterior do Fofa, ele O usa esse FOFA, slide para. Ele usa para vários. Eu já vi outras bem-aventuranças que ele faz, porque ele faz o mesmo slide, está entendendo? Ele cabe em vários, porque essa é a orientação, né? Das forças educativas, ele usa, Fofa, ele usa essa fofa aí, Isso. é bem interessante, mas você deu uma explicação muito bonita. E legal, alguém mira, inclusive, esse fofo é utilizado em marketing também, sabia? É. É. Deve ter tirado Na de lá, né? verdade, tá tudo. O espiritismo, o espiritual tem tudo, né, Miriam? Tá. Então, gente, obrigado aí pela paciência, pelo tempo. Foi muito bom, Marcelo, foi muito bom. muito bom. Muito bom mesmo. E Miriam, só aí, antes de terminar,
Eu que agradeço. Marcelo nos trouxe esse banquete aí de reflexões para nossa noite, hein, gente? E semana que vem, né? Mais uma bem-aventuranças, né, gente? A gente vai estar estudando. Felizes os puros de coração, os que promovem a paz. Mais uma noite de aprendizado para todos nós. Miriam Simone, a facilitadora. Ah, tá ótimo. Então, gente, para terminar a reunião, alguém gostaria de fazer a prece? Desde que eu faça para mim não Tá ter um certo, puxão de orelha. pode fazer então, Alvin. Mais uma noite de estudo e aprendizado que hoje esse querido irmão Marcelo hoje eu não consegui assistir, vou a, a assistir depois com calma. Agradeço por todos aqui. Uma boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Ele já chegou falando, viu, Marcelo, dos últimos minutos do segundo tempo, que o estudo foi ótimo. Vou votar em você, hein, Cara Alvin? dele. Vou votar em você, hein? Miriam, interrompe a gravação.